Boa noite a todos, graças a Deus. Graças a Deus neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje vamos ter a palestra com a mentora Diva. Vamos falar sobre retribuir o mal com o bem. Graças a Deus, a primeira leitura da mentora Celeste Maria, a leitura do Evangelho, graças a Deus. Boa noite a todos. Despreendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu obolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla. Sem mescla, quando tendes cheios cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa o impulso do coração. Vai grande distância, tão grande quanto o que separa da prodigalidade exagerada, a sórdida avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer as tenha ganho com o vosso trabalho. Há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus. Tudo retorna a Deus, nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais, Deus vos emprestou, tendes de lhes retribuir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo pelo menos caiba aos que carecem de necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia, por pouco honesto que sejais, fazei questão de lhe retribuirdes escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são tanto quanto eles seus filhos. Ardente e desvairada cobiça, despertam nos vossos corações os bens que
que Deus vos confiou. Já pensaste quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Ouvidais que pela riqueza vos revestistes de caráter sagrado, de ministro da caridade na terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes. Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, que sois senão depositários infiéis, que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres, a morte inflexível, inexorável, rasga o véu sob que vós ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo que vos favorecera e que neste momento enverga diante de vós a toga do juiz. Graças a Deus. Eu só até aqui. Então, aqui esse texto vem nos chamar a atenção, né, para esses bens terrenos, né, e nos fala sobre estar mais desprendido, né, porque as riquezas, né, tudo aquilo que nos é proporcionado, o Cristo, ele é ele que nos beneficia, né, como fala, ele nos empresta para que a gente faça o bem com aquilo que seja bom para nós e para o outro, que a gente possa multiplicar, né? Tudo aquilo que o Cristo nos dá. E quando ele fala que desse prestar contas, então assim, é muito tudo que quanto mais você tem, que a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque não está apegado aos bens terrenos, porque o Cristo, quando ele proporciona, é porque ele quer que seja multiplicado, mas de que forma? Em forma de amor, né? Não é para que tenha, que a pessoa seja, queira, né, só para si e também que rebaixe o outro, né? Não envergonhar o outro com a caridade, né? Então, assim, que tudo aquilo que ele nos dá, que a gente faça a caridade da gente também, mas sem querer aparecer, sem querer chamar a atenção para nós, né? Porque essa caridade, ela deve ser entre nós e o que o Cristo saiba, né? Que o Cristo saiba. Não precisa que o mundo inteiro saiba o que a gente está fazendo, né? Então, é muita responsabilidade, né? Às vezes tem pessoas que têm muito, né? E vai só juntando as riquezas, né? E assim, olha o tamanho da responsabilidade. Porque depois que a gente fazer a passagem, é que a gente vai ver que seria muito melhor se a gente tivesse pouco, né? Tivesse, ou talvez até nada, né? Do que ter muito e não saber usar da forma que o Cristo quer que a gente use, né? Então, também nós não devemos desprezar a riqueza, né? Falar que, igual fala, o rico é isso, é aquilo. Não, são bênçãos que o Cristo, né? Que o Cristo favorece a pessoa com essas bênçãos, mas elas têm que saber usar, né? Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Convido a mentora Diva. Boa noite a todos. Boa noite. Graças a Deus. Hoje vamos falar um pouco sobre retribuir o mal com o bem.
Ao retribuirmos o mal com o bem, já vamos trilhando o caminho da evolução espiritual. Ao desenvolver bons sentimentos por aqueles que nos odeiam, dando os nossos passos no bem. Aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amastes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudastes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tantos os pagões. É que o Cristo quis nos explicar um pouquinho, nos deixando aqui no Evangelho, para que a gente pense um pouco sobre isso, sobre uma pessoa fazer o mal para a gente. Como nós vamos agir? Muitas das vezes a gente já age, está me fazendo mal, eu vou pagar com a mesma moeda. Eu vou devolver o que fez por mim, eu vou devolver. E quando a gente aprofunda no Evangelho e estuda, a gente aprende que não é isso que o Cristo nos deixou para que nós seguimos. Não é para nós seguirmos fazendo mal, pagando mal com mal. E sim a gente fazer o bem para aquelas pessoas. Talvez nós entendemos isso porque estamos numa casa espírita, frequentando uma casa espírita, frequentando outras, o Evangelho, lendo aí os livros que nos dão os ensinamentos para ser seguidos, o caminho do Cristo. E talvez outros não tenham esse entendimento. Talvez outros nunca conseguiu ler o Evangelho. Ainda está naquela ignorância. Ainda não sabe o que veio fazer. Não sabe o que seguir. Está perdido ainda. E às vezes nos ofende de uma maneira tão desagradável que nós ficamos até um pouco chateados, magoados. E naquela hora assim a gente fala, está fazendo isso comigo, eu vou fazer o mesmo. Mas aí cabe a nós pensar, em vez de nós responder na mesma hora, a gente para e pensa, talvez ele nem saiba o que está falando. Vamos esperar um pouquinho, vamos pensar um pouco, para que depois a nossa resposta seja dada correta, com sabedoria e com seguimento do que o Cristo nos deixou para que nós seguimos. No capítulo 12 do Evangelho, segundo o Espiritismo, estimula: amai os vossos inimigos. Ao lermos o Evangelho, percebemos que ele nos propõe pode parecer-nos inicialmente algo difícil de praticar. Mas aprofundando o tema, vemos que consiste em não se ter a intenção de odiar, mas que tentemos orar por aqueles que nos caluniam, que atacam e perseguem. Assim, ao retribuirmos o mal com o bem, já vamos trilhando o caminho da evolução espiritual. Ao desenvolver bons sentimentos por aqueles que nos odeiam, damos nossos passos no bem. Raciocínio sobre o bem. Para avançar o tema, o expositor aborda algumas questões que costumam aparecer em algum momento de nossas vidas
e que ajuda a esclarecer como lidarmos com o bem em retribuir o mal. Muitas das vezes a gente fica perguntando como que podemos lidar com isso? Como podemos fazer o bem para uma pessoa que faz tanto mal para a gente, que fala tanto da gente? Às vezes a gente fica muito chateado ali, daquelas pessoas ficar falando, caluniando com o nome da gente, com a família. A gente às vezes fica tão chateado, mas em vez de procurar procurar satisfação, caçar problemas maiores, nós devemos pensar, parar um pouco e pensar, perguntar que é Deus? Na resposta à primeira questão do livro dos Espíritos, vemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na sequência, ao ler sobre os atributos de Deus, entendemos que é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Prova das existências de Deus. A espiritualidade superior nos esclarece a partir do provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vinde a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele te denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre-se, que um sopro de Deus pode abater. Se julgarmos o poder pela sua obra, percebemos que fomos criados por Deus e, portanto, somos parte dele. Então, aqui, como a gente vê, Deus é tudo na vida da gente. O Criador é todas as coisas, tudo de bom. E deixou para nós coisas boas, exemplos bons, para que nós seja seguido, para que nós segue esse caminho do bem. O Cristo nunca quis que a gente fizesse o mal. Muitas das vezes tem gente que fala, eu fiz isso, mas eu estou aqui para fazer mesmo, é isso mesmo que eu tenho que fazer e tal. Não, o Cristo deixou a gente aqui para nós fazermos o melhor que nós pudermos, para que nós podemos evoluir, ter a nossa evolução. E para nós evoluir, nós precisamos cultivar o bem. É plantar e colher o melhor, colher coisas boas. Como que nós vamos ficar aqui fazendo mal, plantando mal, para que no fundo, depois a gente vai colher o quê? Coisas ruins. Tem a reencarnação. Nós não conseguimos evoluir, talvez, nessa encarnação. Então, temos outras reencarnações. Mas por quê? Se eu não fazer isso aqui, não tem nada a ver, eu vou fazer na próxima. Não pensar assim é muito errado. Nós temos que aproveitar hoje, aqui, agora. Nós temos que aproveitar enquanto há tempo, enquanto nós estamos aqui. Fazer o melhor aqui, para que nós possamos fazer a nossa passagem e falar, eu fiz o melhor de mim, eu dei o melhor. Não pensando em outras, em que posso fazer depois. Se estamos aqui, vamos fazer agora. E por que não fazer o bem? Fazer o bem é melhor do que fazer o mal. Quem criou o mal? Sabemos conter na lista de atributos divinos, como vermos na questão 13 de O Livro dos Espíritos, Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito
a mudança, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. É material, que quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vista, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente, ele é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seria obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revelam assim, nas mais pequeninas coisas, como nas maiorias. A essa sabedoria não permite-se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. O mal, portanto, não é criação divina. Então, aqui, essa frase aqui é só para a gente entender que o mal não é criação divina. O mal não foi. Às vezes, muitas das pessoas tem vezes que falam, o Criador deixou o mal e o bem. Mas não é. O Criador criou todas as coisas para o bem. Todos os passos seguidos para o bem. Se nós for ler o Evangelho, a gente entende tudo o que o Cristo quis nos ensinar é forma de amor, é forma de ter paz, é de caminhar para o bem, é ajudar a gente, ajudar a si mesmo e ajudar o próximo. Sempre falando, sempre em fazer a caridade, fazer o bem ao próximo. Como distinguir o mal do bem? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, aprendemos que a lei divina está escrita em nossas consciências e, portanto, nossa consciência que reage nossas atitudes e que nos aponta o bem e o mal. Nossa própria consciência atua como um juiz. Deus é infinitamente bom e justo, tanto que faz com que nós mesmos percebemos nossas limitações, nossas ações, para que possamos mudar nossas atitudes, a fim de guardarmos a suprema evolução. Claro que não será apenas em uma encarnação que iremos corrigir nossos erros. Cada um tem seu entendimento ao seu tempo. Então, aqui vimos que o Criador deu para nós essa possibilidade de nós distinguir o mal e o bem e corrigir. Nós temos a nossa consciência. Às vezes, muitos falam, o maior inimigo da gente é os pensamentos. Por isso, nós devemos parar e combater esses pensamentos. É um inimigo. Quando a gente pensa, às vezes, vem uns pensamentos tão pesados, tão difíceis, e a gente vai pondo tudo naquilo e vai pensando, e não... Essa hora que você não sabe, nem quando vê, já fez muita coisa que nem deveria ter feito. É aí que está o erro para a gente corrigir. Que aí você tem que parar e pensar um pouco. A hora que vem esses pensamentos bagunçados, levando você para um caminho que você vê que não está certo, que está te incomodando, que está te atrasando ali, é hora da gente falar, não, chega, eu tenho que parar um pouco, vou ver o que está acontecendo, vou ver onde eu estou errando aqui, qual é o meu erro, vou corrigir aqui, porque eu tenho a possibilidade disso, eu tenho consciência disso, eu tenho poder para isso, para mim resolver, para mim deter esses pensamentos ruins, para não me levar
para o caminho do mal. Nós, aqui no mundo terreno, é muito difícil, é muito complicado. Às vezes, tem hora que você sai na rua para resolver uma coisa, você encontra, depara com uma situação que você tira você do sério. Então, essa hora que você tem que respirar, pensar, não, isso não vai me tirar do sério. Vou passar, vou ficar em silêncio. Tem coisas que, mas antes de ficar em silêncio, fique em silêncio, faça uma prece ali no seu consciente, sem deixar esses pensamentos trazer coisas negativas, porque se nós der brecha para os nossos pensamentos, para a nossa consciência, aí nos leva sempre para o mau caminho mesmo. Por isso nós devemos muito vigiar os nossos pensamentos. Na questão 630 do Livro dos Espíritos, vemos que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal, tudo que dela se afaste. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. O que leva o mal, a inclinação para o mal, tem relação com o livre-arbítrio. A liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho. Para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. É isso que eu falo. Cristo deixou tudo certo para a gente. Só basta a gente ter a consciência, ter muita fé, acreditar em nós mesmos que somos capazes, porque tem o livre-arbítrio, tem a causas e efeitos, a lei de amor também. São coisas que a gente devemos levar para nossas vidas, para o dia a dia, para a gente devemos olhar e falar, olha, o Cristo deixou tudo isso para mim. Ele deixou lá causas e efeitos para a gente lembrar, porque se você fez aqui a causa, tem o efeito ali. A lei de amor, para você lembrar ali, você é o amor, você é tudo ali, fruto do amor, você é obra do maior amor do Criador. Então, assim, tudo está para que a gente possa caminhar os bons caminhos, o caminho do bem. E não deixar levar para o caminho do mal. Existem muitas pessoas perdidas que querem nos afastar do caminho do bem, que querem nos tirar do sério, que querem que a gente perca a nossa evolução. Conseguimos evoluir e estamos no caminho certo, sempre tem um ali que vai aparecer para tirar você do sério, para querer que você perca essa evolução. Mas aí podemos escolher. Tem o livre-arbítrio para isso. Nós temos o poder de escolha. Eu posso escolher, não quero esse caminho para mim, eu vou seguir esse que eu estou. Não importa o que o outro fala, não importa o que o outro pensa. É esse que eu sei que vai ser bom para a minha caminhada, vai ser bom para a minha vida. É esse que eu vou seguir. Devemos saber que o mal também faz-se necessário nessa fase de nossa escala evolutiva, para chegarmos aos nossos crescimentos, como nos esclarece a espiritualidade superior. Deus deixa o homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal.
Eis porque existe a união do espírito e do corpo. Às vezes acontece uma coisa na vida da gente muito difícil e a gente reclama muito por isso. Depois dessa reclamação, dessa fase difícil, passa, a gente fala, nossa, foi difícil, mas graças a Deus eu consegui. Aí que a gente vemos que isso era necessário. Nós precisávamos de passar por aquilo ali. Nós não podemos pular etapas. Nós devemos passar por elas. Se está no nosso caminho, nós temos que enfrentar. E se o Cristo colocou no nosso caminho, é porque nós somos capazes. Nós somos capazes de enfrentar. E enfrentar e sair vencedores. Se nós fazer boas escolhas, se nós escolher o caminho do bem e enfrentarmos ali, nós vamos sair vencedores. Se nós escolher o mal, às vezes, muitos ainda escolhem. Talvez lá na frente possa até aprender mais, só que aí sofre mais, é mais difícil. Tem pessoas que escolhem esses caminhos escuros, esses caminhos tão dolorosos, e vai indo, vai sofre tanto, aí sofrendo, quando está lá no fundo, às vezes ainda enxerga uma luzinha e volta. Tem uns que ainda se torna perdido. Nós estamos aprendendo a ajudar o próximo, a entender melhor a doutrina. Então, cabe a nós o que nós aprendemos passar por outro, para o outro. Tem tanta gente perdida aí que não conhece a palavra, que não sabe como lidar com essas experiências do mal e do bem. Tem uns que vai para um caminho e não sabe como voltar. Vai só indo. E fica tão difícil voltar. Fica tão perdido nesses caminhos. Tem uns que às vezes nem conseguem mais. Nós estamos aqui para ajudar essas pessoas, para ajudar o próximo. Nós estamos aprendendo que devemos fazer o bem, não importa quem seja, não importa se ele fez errado, não podemos julgar ninguém se está fazendo errado. O que nós podemos fazer é pregar a palavra do bem, é o que nós aprendemos, é o que o Cristo deixou para a gente. Não devemos julgar as pessoas, devemos estender sempre a mão. É certo que uma pessoa que faz muito mal para a gente não vai estar ali convidando para vir para sua casa, para ficar junto com a sua família, até porque você faz a sua parte, mas você não sabe o coração do outro. Mas aí tem a oração, tem a prece, pedir o Criador. Não precisa odiar aquela pessoa que está querendo seu mal. Não precisamos trazer essa mágoa deles para nós. Vamos curar nós. Vamos tirar essa mágoa do nosso coração. Vamos fazer prece, vamos falar, eu perdoo aquela pessoa, mesmo que ele esteja com o coração duro, com o coração fechado ali, mas o Cristo sabe de todas as coisas e eu estou perdoando ele do coração, que eu não quero essa mágoa para mim. Aí você vai se libertar, nós vamos nos libertar. Eu tinha isso comigo. Eu ficava pensando muito nas coisas que me aconteceu e ficava julgando, falava, fez isso comigo, vai pagar muito mais e tal. Depois eu aprendi, falei, gente, eu não vou julgar. Cada um faz a sua caminhada, eu estou fazendo a minha, vou fazer prece, vou fazer as minhas orações, que o Cristo faça o que for para ser feito. Cada um tem o que merece. Se você faz a sua prece, se você perdoa ali, dá o seu perdão,
Aí o outro, ele tem que fazer a parte dele lá, mas a sua você está fazendo. Você está se livrando, você está tirando um peso de cima de você. Aquele peso de mágoa, de tristeza. Antes eu sentia isso com as pessoas, hoje não. Hoje eu não tenho mágoa, nem não fico triste, às vezes converso, falo ali das pessoas. Acabou isso. Já tive muito isso, foi muito difícil. Não é fácil. A gente vê que uma pessoa feriu você tanto ali e você esquecer tudo e desejar o bem. Às vezes na sua mente ali você estava ali, ó, mas eu trabalhei com a minha mente e hoje para mim o que passou para mim não foi nada. Serviu de aprendizado. Hoje eu sou mais forte, hoje eu sei como agir, hoje eu sei como me direcionar às pessoas. Antes eu era mais travada, não sabia muito, tudo calada, triste. Hoje não. Hoje isso para mim foi libertador, foi uma libertação. Quando você tira essa mágoa de dentro de você, quando você apaga isso que te aconteceu, se põe na cabeça, isso que aconteceu para mim foi aprendizado. Eu aprendi tanto com isso, eu tinha que passar por isso para mim aprender. Se a gente coloca isso na nossa vida, na nossa mente, e hoje eu faço, se não consigo ir até as pessoas, eu faço prece, peço o Criador para tomar conta, para visitar, para ajudar. E de coração, isso é um alívio. A gente se sente aliviado, se sente muito bem. Ações no bem. É aqueles que não praticam o mal, mas nada faz de útil. Estão agindo de acordo com suas consciências e com a lei de Deus. São conhecidos por neutros em cima do muro. A este a espiritualidade superior esclarece que deixa de praticar o bem já é em si um mal. É imutável. Se tivesse sujeito à mudança, às leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. Aqui fala que essas pessoas que não faz nada, tipo, nem faz o bem, nem faz o mal. Fica ali. Mas são, tipo, está falando aqui, neutros, são conhecidos como neutros, em cima do muro. Não devemos ser assim. Nós devemos ter nossas escolhas. Nós devemos fazer o bem e cumprir-lhe, fazer o bem no limite de suas forças, enquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Se nós não fizermos o bem e ficarmos ali, não vou fazer nada, vou ficar quieto. Nós não fazemos o bem nem para o outro e nem para nós mesmos. Nós não praticamos a caridade. Nós viemos e ficamos de braços cruzados. Nós estamos aqui para a nossa evolução. Nós estamos aqui para aprender, para passar para o outro o que nós aprendemos. Então é isso que devemos. O Cristo deixou isso, deixou escrito para a gente ler, para a gente passar para o outro, para a gente explicar a palavra para o outro. Não para simplesmente pegar e guardar, deixar tudo guardadinho. Se eu ganho um livro, eu devo... eu li aquele livro, foi muito bom. Vou passar para outra pessoa. Olha, quando eu li um livro, vai te ajudar também, me ajudou muito. Vai te ajudar também. Passamos aquela sabedoria para outra pessoa. Não guardar só para nós. Isso é uma caridade, é o bem que nós fazemos para nós e fazemos para o outro também.
O bem está relacionado à virtude, ao amor, a ser bom, caridoso, sóbrio, modesto e todas essas qualidades. Então, se não a praticar em meu dia a dia, nada farei. E o bem é que não estarei realizando. Há quem não consiga praticar o bem. Aquele que não estiver cego pelo egoísmo consegue praticar o bem, sendo útil na medida do possível, sempre que auxílio se torne necessário. Há diferentes formas de se fazer o bem. Orar é uma delas, especialmente quando ainda não consigo me aproximar do irmão. A caridade é algo que podemos fazer a um amigo ou a um desconhecido. As oportunidades sempre estão em nossos caminhos, bem diante de nós. Se cairmos no mal, como superar? Já temos em mente que a tendência negativa pode vir de outras existências e se repetirem agora como forma de nós apercebemos sobre quais decisões mais acertadas devemos tomar. Sabemos que estamos no mundo de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 4, aqui ninguém é melhor ou perfeito, todos estamos em um mesmo barco, procurando aprender e evoluir. Portanto, é preciso estarmos sempre atentos a orar e vigiar. Mas saiba-se, erramos, não devemos nos demorar em sentimentos de culpas. Conforme nos orienta o Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. A culpa deve ser libertada, a fim de que os danos desapareçam. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência. Porquanto é importante não é a quem se faz o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma em relação à harmonia universal. A culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que resultarão dos pensamentos íntimos embrocedores. Aqui vem nos alertar sobre a culpa. Às vezes a gente fala tão culpado, a gente é tão culpado por uma coisa que não é da gente. E a gente pega aquilo ali e diz, nossa, será que foi minha culpa? Isso aconteceu, isso foi culpa minha. Se eu tivesse evitado, não tinha acontecido. É outra coisa muito ruim que você leva para você e traga para os seus pensamentos. Não devemos ter essa culpa. Não devemos ficar se culpando por nada. Tudo que vem para acontecer, vai acontecer. E nós conseguimos superar esses acontecimentos. Mas nós precisamos ter fé, nós precisamos trazer para os nossos pensamentos positivos que conseguimos. Agora, se nós ficar se culpando, se trazendo pensamentos negativos, nós não saímos dessa culpa, nós não conseguimos mesmo. Por isso temos que vigiar os pensamentos, fazer nossas preces, ter muita fé que o Criador está sempre ao nosso lado a nos ajudar, para que nós podemos fazer tudo correr para o bem. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Meditação, tem em mente a reforma íntima, que é o esforço constante que o espírito realiza para evoluir moralmente. A cada novo dia precisamos fazer ajustes. Sabemos que o
aceitarmos o convite do bem, todo dia será dia de recomeçar. É isso que eu falei, todos os dias nós encontramos uma pessoa ou um obstáculo que vai ser difícil para a gente, vai tentar tirar a nossa paciência, tirar nós do sério ali, para que nós possamos sair desse caminho que nós estamos seguindo. Por isso, nós precisamos fazer sempre essa reforma íntima nos nossos pensamentos, nos nossos corações, que não deixarmos essas coisas tão desagradáveis entrar na nossa vida, entrar na nossa família, porque isso acaba nos trazendo as energias negativas, e essas energias, quando alimentadas, é muito difícil de ser controlada, porque passa de um, passa para o outro, a gente leva para a nossa casa, e aí passa para os nossos familiares, e de repente, quando a gente vê que nós estávamos chateados lá fora, já estamos passando dentro do nosso próprio lar, junto com nossos familiares. Se você não trabalha uma energia que você pega lá com o outro que te emana, você entra no seu lar, essa energia vai ser passada para o seu familiar, e de repente quando você vê, você já deu uma mal resposta, você já está se agredindo em palavras, quando você vê, você fala, gente, nem sei o que me aconteceu. Mas é por causa que nós devemos fazer sempre essa reforma íntima, sempre nos nossos pensamentos, pensar positivos. Quando chegar essas energias ruins, a gente eleva os nossos pensamentos, isso não me pertence, eu não quero isso para mim. Principalmente para o lar, levar para o nosso lar, para os nossos familiares. Recomeço no bem. Falando de recomeços e nos presenteia com um trecho de uma música cantada por Milton Nascimento, Dani Black, que fala que podemos sempre sermos melhores do que ontem. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem, eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor. Melhor do que era ontem, eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Essa é uma música que fala, né? Mas é isso que a gente é. A gente devemos ser sempre assim. Ser sempre um mistério, ser sempre no silêncio, nos pensamentos, manter os nossos pensamentos, levar para nós o melhor. O que nós fazemos no dia a dia, o que nós acordamos de manhã e já pedimos para que podemos o nosso dia ser bom, que o nosso dia ser produtivo, que nós começamos o dia e terminamos também assim, que não mudamos durante esse decorrer desse dia todo, que a gente dá voltas e voltas, que não deixamos nada nos atrapalhar, que nós sempre pegamos, falando, hoje eu vou fazer o bem, vou fazer o melhor para mim e para o outro, o que eu quero para mim é o melhor, então vou querer para o outro também o melhor. É isso que nós devemos fazer sempre, e estamos sempre prontos para fazer sempre o bem na nossa caminhada. Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço a todos vocês e graças a Deus. Graças a Deus neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, na entrada dos nossos lares, que essas energias curadoras cheguem até lá, trazendo toda a paz, todo o amor, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte,
santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje eu tenho uma mensagem, um morador, ele fala que é de uma cidade vizinha, bem próximo daqui. Ele fala que sua vida foi muito delicada. Quando ele teve seu nascimento, ele não teve a paternidade presente. E ele fala que nesse decorrer das suas situações, como era uma cidade pequena, né, todo mundo sabia o cotidiano de todos, e ele fala que ele teve muitos preconceitos, né, dos seus familiares, a sua matriarca sofreu muito, por não ter os reconhecimentos, carinhos e o amor para o seu filho. E ele fala que ele procurava sempre, né, o patriarca para ter as conversas, mas ele nunca deu um abraço, ele nunca demonstrou nenhum tipo de carinho, né? E ele sentia receioso, né, de procurar. E ele começou a ter as mágoas e ele começou a se entristecer, ele começou a pensar negativo, né, das vinganças, e ele falava, quando eu crescer, eu vou acabar com esse moço, com esse senhor. Que ele achava que ele ficava muito exposto, né, pela comunidade, e ele sentia abandonado, né, por todos, que quando, por exemplo, o patriarca te abandona, a comunidade vai junto, também te abandona, não é assim? Então ele não sentia nome para continuar ali na cidade. E ele fala que ele era apontado o tempo todo, a sua mãe passava muitos constrangimentos, quando tinha reunião, por exemplo, nas escolas, a sua mãe sempre era apontada como não tinha, como diz, não passava uma boa educação ao seu filho, por não ter uma família formada. Então ele sofreu, vivendo essa situação sempre. Ele fala que em um desses momentos ele começou a pensar na vingança. E ele pensou que quando crescesse, ia tirar a vida do seu pai. Ele não aguentava mais viver aquela situação. E ele fala que começou uma cobrança dentro dele, que ele também não podia ter família, que ele não conseguiria amar, ele não conseguiria formar uma família, ele não conseguiria ter uma esposa, ele não conseguiria ter os seus filhos. Olha para você ver como é tudo destruidor, né? Que vem dentro e começa a destruir todos que estão ao seu redor. E ele fala que ele não tinha alegria a nada, que ele sentia que não era amado, né, pela comunidade, e ele sentia essas tristezas. E num desses dias, ele aproximou uma senhorita ao seu lado, e ela começou a falar palavras bonitas para ele, né? E ele, todo nervoso, né? Ele, não quero ouvir. Se você vem me falar de amor, eu não estou aqui para te ouvir. E ela insistiu, não, eu vim porque o meu padrinho pediu que eu viesse a conversar com você. Ele, eu não tenho interesse em você, por mais que eu te ache muito bela, mas eu não tenho interesse nenhum, não quero ter você ao meu lado, nem para essas conversas. E ela insistiu. E ela voltou para casa com aquele grande propósito: eu preciso ajudá-lo. E ele pensava só negativo, né, da vingança. Ele não conseguia ter amor dentro dele. E tudo era muito difícil a ele. Não porque ele queria, porque foi nutrido esse sentimento do ódio dentro do seu ser, né?
E ele fala que essa senhorita voltou novamente. E ela insistia que ela precisava curar uma alma, né? Ela precisava estar ali. Ela tinha um compromisso. Ela tinha uma missão. E ela fala que ela recebeu o chamado através do seu padrinho, de uma pessoa que ela admirava muito. E ela falou, eu preciso ajudá-la. E ela insistiu que ele escutasse, que ele, como lhe diz, mesmo ouvir, né, as suas palavras. E ela foi persistente. E ela voltou mais algumas vezes ao seu encontro, mesmo ele não querendo esse encontro, mas ela insistia. E ela fala que e ela vem, né, transmitindo essas palavras, e ela fala que ela teve um sonho que ia ser construída a sua família juntamente com esse filho. E ela imaginava como seria a sua vida. Ela tinha visto, né, através de um sonho, que a sua família seria formada juntamente ali, com esse jovem rapaz. E ela começou a imaginar as tristezas que poderia ser seu lar. Mas ela tinha esse encontro marcado. E ela precisava insistir que isso acontecesse. Ela não queria ir embora, despedir do mundo terreno com essa missão sem cumprir. Ela precisava curar essa alma. E ela fala que ela insistiu muito que isso acontecesse. Que ela precisava curá-lo. E ela foi insistindo. Aí convidou ele para ir num templo religioso. Ele não conseguiu continuar no templo religioso. As palavras de amor trazia fúria, trazia desespero, porque o seu coração estava entristecido. Olha como é triste tudo isso. E nós, muitas vezes, temos a oportunidade de fazer essa mudança dentro de nós. E muitas vezes nós não aceitamos. Por quê? Porque estamos machucados. E precisamos de carinho, precisamos de paciência, sabedoria para nutrir. E para isso, ela continuou a insistir. E ela marcou um encontro. E esse encontro seria na praça, em frente a um templo religioso. E ele foi. E lá ela conseguiu nutrir as palavras de amor, nutrir as palavras de carinho, de compreensão, de sabedoria e de acolhimento. E ele foi aceitando. Lá foi o pedido de casamento. E ela se casou e teve 3 filhos lindos e muito obedientes e muito capazes. E esse homem foi um grande homem na sua caminhada. Ele demonstrou todo o amor, ele foi curado, porque ela teve paciência, ela foi persistente. Então olha para você ver uma linda história, né? Que começou com tanta dor e terminou com tantas alegrias, né? E tantas realizações. Por isso, nós, muitas vezes, colocamos, né? Que ninguém nos ama. Os nossos familiares, não importa de nós estar em terra, que o Cristo não importa que nós estamos em terra, e aqui nós temos uma grande missão. E cada um de vocês são capazes. E vocês estão em terra para amar, vocês estão em terra para multiplicar esse amor. Mas para isso vocês precisam acreditar em vocês. E ela acreditou. Por isso que ela foi ajudada, né? Porque ela tinha uma grande missão. Ela precisava formar sua família. E ela precisava o quê? Nutrir esse homem. Colocar todo esse amor, como ele diz, trazer esse amor a ele de confiança, de bondade, né? De amor. Então, por isso, cada um de nós temos uma grande missão em terra. Vamos nutrir o nosso amor, com luz e paz, né? Então, graças a Deus por essas grandes oportunidades.
Agradeço imensamente por me ouvir, por transmitir, né, as mensagens de amor a cada um de vocês. Quando eu lhe digo isso, a nossa alma necessita, né, dessa bondade, dessa caridade, para ser compreensivo, né, a nós mesmos. Vamos dar essas oportunidades a nós. Que muitas vezes o outro está ao seu lado e muitas vezes tem as palavras sagradas para lhe dizer. Mas você, às vezes, não dá essa oportunidade de ouvir. Então, por isso, estou aqui para transmitir a cada um de vocês o amor, a cura e a bondade. Sejam fiéis a vocês. E quando eu digo isso, nós damos a grande oportunidade a nós mesmos, né? E graças a Deus, agradeço imensamente e graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, mentora tem uma leitura, né? Sim, da mentora Diva? Sim, graças a Deus. Graças a Deus, essa leitura foi escolhida na segunda lua para mim deixar essa mensagem para todos vocês. Sentir-se contente já é um objetivo elevado. Se você perguntar para as pessoas o que elas querem da vida, a maioria vai dizer: apenas ser feliz, acho. O mesmo acontece se você perguntar o que elas desejam para seus filhos. Não me importa o que eles façam, desde que se sintam felizes. Seria melhor desejar que você ou seus filhos fossem astronautas ou neurocirurgiões? Pelo menos teria alguma chance de conseguir isso. Você poderia treinar, eles podem estudar. A felicidade é tão ilusória que não vale a pena gastar muito tempo correndo atrás dela. A felicidade se encontra em uma das extremidades de um aspecto de sentimentos. Na outra está a desgraça. Se você olhar para trás, para os momentos de sua vida em que esteve feliz ou pensou que estava, aposto que havia outros sentimentos extremos envolvidos. O nascimento de uma criança. Excitação, sim. Maravilhosamente, claro. Alivio porque o parto foi um sucesso. Mas felicidade? Não tenho certeza. As pessoas acham que serão felizes nas férias, quando estiveram relaxadas e se sentiram estimuladas e livres de suas preocupações, e de fato se sentirão. A busca da felicidade é uma dessas coisas em que vale a ideia de quanto mais, melhor. Você nunca vai se sentir completamente feliz, porque não existe um limite para a felicidade. Você sempre vai querer mais. Em vez de buscar felicidade, é melhor buscar o contentamento. Isso sim, se pode conseguir. Esse é um objetivo que vale a pena buscar. Isso se aplica particularmente a relacionamentos.
tanto na busca pelo parceiro ideal, como no que acontece depois que você o encontra. A maioria de nós quer se apaixonar perdidamente. Uma química fantástica, fogos de artifícios, frio na barriga, sensações inacreditáveis. Isso é maravilhoso, é um sentimento extremo, mas essa intensidade não pode e não vai durar. Em algum momento será preciso voltar à realidade. Você precisa tocar a sua vida. Ninguém pode viver tão intensamente e andando nas nuvens o tempo todo. Contentamento é o que você pode esperar quando a paixão se desgastar e você repousar em uma simplicidade tranquila e feliz. De fato, o contentamento é o melhor dos objetivos, porque ele dura. E se você descobrir que está numa relação em que não há fogos e artifícios, palpitações e sentimentos extremos, mas há um contentamento constante, cordialidade e amor, sinta-se feliz por isso. Graças a Deus. Graças a Deus, eu agradeço a todos vocês, agradeço a todos que estão nos assistindo, agradeço a todos que estão aqui, que vieram aqui nos prestigiar e nos ouvir. E agradeço os desencarnados também, os espíritos amigos que estão sempre nos ajudando com suas belas mensagens que deixa para nós. E graças a Deus.